Uma das coisas que eu fiquei pensando quando vocês me formularam essa questão sobre a atualidade é exatamente que esse é um tema fundamental na história das ideias, na história intelectual, e ele ao mesmo tempo é fundamental, mas ele sempre parte de uma ideia de que existe uma atualidade e uma inatualidade de um pensador, de uma obra, de uma doutrina, de um conjunto de ideias, de uma determinada concepção de história, por exemplo, de filosofia, etc. E eu acho que isso está muito ligado a a gente pode pensar essa oposição a partir de uma ideia muito tradicional de história das ideias, que é a seguinte, é aquela de que as teorias, as doutrinas, elas se sucedem ao longo do tempo, não é? E, portanto, há uma sucessão cronológica dessas teorias, dessas concepções. Isso pressupõe que algumas concepções, em função dessa sucessão, elas vão digamos assim, se afastando da nossa atualidade e se tornando inatuais. E eu acho que é uma outra maneira de pensar na história das ideias, que não é nem tanto do ponto de vista de uma atualidade, de uma inatualidade, mas é do ponto de vista de uma virtualidade. Eu acho que toda obra, todo pensador, toda concepção histórica, toda reflexão teórica, ela tem uma atualidade que é virtual, que é uma atualidade que é potencial. E uma das maneiras que eu acredito que seja mais interessante de se fazer uma história das ideias é exatamente tentando pensar um autor, uma obra, um livro a partir dessa virtualidade potencial ou dessa atualidade virtual. Quer dizer, no momento em que uma determinada obra foi escrita, uma determinada teoria foi formulada, uma determinada concepção foi construída, ela tinha uma atualidade. Não é? E eu acho que tentar pensar uma história das ideias a partir dessa concepção, ela me parece ser mais rica, porque exatamente ela parte do pressuposto de que, a princípio, não há nenhuma teoria, não há nenhuma obra que se encontra morta e que se encontra enterrada, e que faz parte de um passado que supostamente passou e que se opõe ao presente no qual nós nos encontramos. E eu parto um pouco desse ponto, porque o Coiré é alguém enfim, alguém que se formou, é um filósofo de formação, que fez seus estudos na Alemanha no início do século XX, e que depois da Primeira Guerra Mundial se instala na França, e fundamentalmente fazendo estudos de história do pensamento religioso, do pensamento místico, e a partir dos anos 30, estudos de história da ciência. Mas o Coiré sempre pensou esses domínios a partir das suas possíveis inter-relações, não é? Isso tem dois aspectos que eu acho que valem ser frisados. Um deles vai tocar diretamente nesse problema da atualidade, mas a questão fundamental eu acho que toca exatamente numa nova maneira de pensar o tempo. No século XIX, você deve se lembrar, as grandes maneiras de conceber, por exemplo, a história das ciências era exatamente através de uma ideia de uma sucessão temporal. Não é? Quer dizer, a ciência nada mais era do que o ponto de culminância na história ocidental do desenvolvimento, da evolução e do progresso da racionalidade, que havia não só sucedido, mas ao mesmo tempo ultrapassado a história do misticismo, a história da religião. Esse é o modelo da história positivista do Augusto Comte. E o que é interessante no Coiré exatamente é mostrar que as grandes concepções científicas elas não são dissociáveis de grandes problemas metafísicos, ou de que as grandes concepções filosóficas não são dissociadas de grandes problemas religiosos, etc. O exemplo, claro, clássico que ele dá, que é o exemplo do copernicanismo. Em geral, os historiadores das ciências no século XIX e no início do século XX tentavam exatamente explicar o problema do copernicanismo, ou seja, de uma nova teoria astronômica, de uma nova cosmologia, a partir das questões que eram científicas. Basicamente, todos os historiadores explicavam que só é possível compreender por que Copérnico é levado a colocar o Sol no centro da Terra, ou seja, deslocar a Terra do centro do universo e colocar o Sol no seu lugar, porque ele tinha razões científicas, e essas razões científicas diziam respeito aos movimentos físicos dos planetas.
E o Poiré vai mostrar claramente que a questão fundamental do Copérnico não é uma questão científica, é uma questão metafísica. Para o Copérnico, por questões que são ligadas ao próprio Renascimento, por questões que são ligadas ao retorno de uma espécie de heliolatria que foi muito forte no Renascimento, o Sol, por razões estéticas, deve ocupar o centro do universo. Quer dizer, o Sol não tem, diz o Poiré, nenhum papel físico, portanto científico, na astronomia e na cosmologia copernicana, mas ele tem um papel fundamental, que é um papel, ele diz, metafísico. E isso é importante porque exatamente desloca aquela ideia de que, na história da civilização ocidental, a ciência exatamente foi, o nascimento da ciência foi exatamente o momento em que ela se separou da religião, ou de que no limite ela se separou das preocupações que são filosóficas e passou a se preocupar exclusivamente com questões que eram científicas, físicas, vamos dizer assim. Não é? Isso mostra exatamente como essa ideia de uma história das ideias, das doutrinas, como uma história de sucessões cronológicas, ela vai ser revertida em Poiré. O problema do Poiré é exatamente pensar a simultaneidade, a inter-relação desses domínios específicos, que não se sucedem mais ao longo do tempo, mas que se encontram simultaneamente articulados por razões que é preciso exatamente problematizar. E isso toca exatamente no problema que eu dizia da atualidade. O Poiré escreve essa história das ciências exatamente no Entre Guerras, e essa é uma época em que essas concepções de tempo do século XIX, a ideia de sucessão, ou as grandes concepções teleológicas, entram em crise, vamos dizer assim. E claramente, quando você pensa essa maneira como o Poiré vai pensar a história das ciências, você exatamente encontra esse conceito de simultaneidade, que é um conceito na época bergsoniano, mas se a gente retornar ao final do século XIX com Nietzsche, a gente vai ver exatamente que Nietzsche, o tempo cíclico nietzschiano, não deixa de ser uma espécie de tempo simultâneo. Portanto, essa ideia do século XIX, de que o passado, o presente e o futuro são instâncias que se separam objetivamente, não pode mais servir como, digamos assim, um princípio fundador de uma ideia de tempo. Né? Quer dizer, só existe passado no presente, assim como só existe futuro no presente. Não é? E o grande problema do historiador é exatamente pensar nesse tipo de articulação entre essas instâncias. Então, quando eu falava sobre a questão da atualidade, eu acho que um ponto importante é exatamente pensar que, talvez, se nós pensarmos como a história das ciências é escrita hoje em dia a gente poderia dizer que a história das ciências é uma história fundamentalmente sociológica. Não é? E que essa história fundamentalmente sociológica, ela passou a se desenhar nos seus grandes princípios a partir do final dos anos 60 e a partir dos anos 70, exatamente valorizando um conjunto de elementos que eram elementos que o Poiré sempre criticou numa maneira de escrever a história. Por exemplo, os aspectos práticos. O Poiré sempre dizia que a ciência moderna que não é possível compreender o nascimento da ciência moderna em função dos engenheiros do Renascimento. Ou seja, os aspectos práticos não são determinantes na construção, na formação, na definição de um sistema teórico. Por outro lado, os aspectos institucionais que a sociologia passou a valorizar e todos os outros aspectos sociais relativos à ciência são aspectos que, a partir dos anos 70 e dos anos 80, colocaram o Poiré, digamos assim, no passado da historiografia das ciências. Não é? Então, se nós pensarmos qual é a atualidade ou qual é a contribuição, a gente acaba caindo numa espécie de beco sem saída, porque essa sociologia da ciência que se impôs a partir dos anos 70, ela foi uma sociologia que basicamente quis se afastar, sobretudo, isso é um desenvolvimento que acontece muito mais nos Estados Unidos do que na Europa, ela quis exatamente se afastar disso que eles consideravam o idealismo da história das ciências do Poiré. E o que eu acho mais importante, portanto, é tentar pensar sempre uma obra, um historiador, um filósofo, em relação aos tipos de problemas que, na época em que ele tentou formular suas questões, eram fundamentais. Não é? E uma das questões fundamentais que a gente pode considerar no Poiré é exatamente um afastamento do positivismo. No início do século, o contexto filosófico, epistemológico do início do século XX é um contexto na Europa, seja na França, seja na Alemanha, francamente positivista. A gente não pode esquecer, por exemplo, das grandes teorias filosóficas sobre a ciência do final do século XIX,
Ernest Mach, Poincaré, etc. São todas elas, mesmo que não mais praticantes do positivismo kantiano, elas mantêm em seus traços principais concepções que são positivistas. Por exemplo, a ideia de que a ciência é só uma organização formal da realidade. E o Poiré, sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros historiadores que pratica um tipo de história, não é, vindo do canteiro da filosofia, em franca ruptura com a maneira positivista de se escrever. E isso é importante porque nessa época, se nós analisarmos bem os textos, a gente observa que não há uma história das ciências. Não é? O Lucien Febvre, por exemplo, tem textos interessantíssimos em que ele prega a necessidade de que haja uma história das ciências e fala claramente que não há um corpo de historiadores da ciência. É claro que nessa época há historiadores da ciência. Há pessoas que foram muito importantes, como o Georges Sarton, que fundou uma revista chamada ISIS, um belga que depois, na época da guerra, foi para os Estados Unidos. Existe o Aldo Miele, que é um italiano que fugiu da Itália, foi para a França, depois na época da invasão da França ele teve que fugir e vir para a Argentina, mas que escrevia uma história fundamentalmente cronológica. A história das ciências que esses caras escreviam era uma história fundamentalmente das descobertas e dos grandes nomes da ciência. Então, se você pensar o tipo de história das ciências que Poiré começa a escrever nessa época, ela se encontra em franca ruptura, de um lado com essa história mais, digamos assim, tradicional, factual, né? Uma história dos fatos, uma história dos grandes homens, e ao mesmo tempo em ruptura com uma tradição filosófica que era francamente positivista. Então esses são dois aspectos. Um terceiro aspecto que a gente poderia considerar, que é um aspecto fundamental, diz respeito ao fato de Poiré ser um filósofo de origem. E o Poiré mesmo não se denominava historiador das ciências, não é? Seus textos se intitulavam História do Pensamento Científico. Portanto, o que no fundo ele tentava fazer era um tipo de filosofia, mas um tipo de filosofia que não poderia mais ser feita dissociavelmente da história. Não é? Eu acho que essa é uma das grandes mudanças que há na filosofia francesa, que vai ser muito interessante para pensar o que acontece na filosofia francesa do pós-guerra, é exatamente o fato de que o Poiré desloca a filosofia para a história. Ele mesmo dizia que ele era um historiador filósofo, ou seja, ele não era nem historiador e nem filósofo, ele era um tipo de pesquisador que evocava para si um gênero intelectual que não havia, não é? Que ao mesmo tempo é o do historiador e do filósofo. E isso foi importante porque me parece que marcou toda a filosofia, uma certa filosofia francesa do pós-guerra, que parte também do pressuposto de que não é mais possível fazer filosofia sem recorrer à história. Não é? Quer dizer, é só na história que a filosofia encontra a sua própria coerência, que a razão encontra a sua própria coerência, que o pensamento encontra a sua própria coerência. O que não deixa de ser interessante, porque nessa mesma época, então, em que o Poiré vai pensar que a razão, quer dizer, a razão não pode mais ser pensada do ponto de vista categorial, né, como queria Aristóteles, por exemplo. A ideia de que a razão possa ser pensada categorialmente ou kantianamente como uma espécie de arquitetura, como uma espécie de estrutura, Poiré vai, sem dúvida nenhuma, substituí-la pela história. É na história que a razão pode ser pensada em sua própria coerência, não é? Porque a razão é, para Poiré, dinâmica. A razão não é estática. Portanto, a ideia de traduzi-la numa arquitetura ou de traduzi-la num conjunto de categorias significa impedir a razão de movimento, significa impedir que a razão seja ou realize a sua própria essência, que é de ser dinâmica. E é por isso que o Poiré vai achar, definir, pensar que só é possível compreendê-la, portanto, compreender o pensamento, por meio do recurso da história. Não é? Então, é algo que foi muito marcante, porque isso, se você pensar do ponto de vista filosófico, é uma grande heresia. É uma grande heresia porque a filosofia é, essencialmente, a reflexão sobre o geral, a reflexão sobre o universal, a reflexão sobre o que não muda. Dizer, portanto, que a razão, que é o objeto essencialmente filosófico, a razão é, desde a Grécia Antiga, desde a sua fundação, aquilo que delimita o próprio campo de reflexão filosófica. Dizer que a razão ela é histórica significa inverter radicalmente a tradição filosófica que definia que exatamente a razão não é histórica, não é? Que a razão é
algo que, para ser compreendida, tem que ser pensada fora da história. Não é? E também não deixa de ser interessante pensar que nessa mesma época, ou seja, por volta do final dos anos 20 e do início dos anos 30, você observa do lado anglo-saxão e germânico o nascimento do neopositivismo. Né? A gente não pode esquecer que em 1929 é a data do Manifesto Neopositivista, que exatamente vai dizer que a razão deve ser fundamentalmente compreendida por meio da lógica e não da história. Então você vê que há uma resposta a um determinado tipo de pergunta que é radicalmente distinta daquela que vai ser a resposta, digamos assim, mais forte que a gente vai encontrar do lado da filosofia e que vai ser depois do pós-guerra mais forte, que é aquela da filosofia analítica e da lógica, não é? Bom, enfim, não sei, os minutos já falei. Em grande medida tu já respondeste, mas quem sabe puderes fazer uma fala mais direta da relação do Coiré com a história, né? E contribuições dessa história do pensamento dele para a história de forma mais geral. Uma das coisas que eu acho que é importante pensar do Coiré com a história, bom, de um lado a gente poderia pensar em algo que sempre me chamou a atenção, mas que sobre o que os historiadores pouco falaram, que diz respeito ao fato de que essa história das ciências ela passa a ser escrita, pensada, quase que ao mesmo tempo em que o Lucien Febvre, o Marc Bloch estão escrevendo os seus grandes textos, né? Os seus grandes, digamos assim, manifestos historiográficos, solicitando uma renovação da história, solicitando uma renovação da pesquisa histórica, uma aproximação com as ciências sociais. Então, se você pensar muito claramente, de um lado a gente pode pensar que essa história das ciências que nasce entre guerras, ela não foi tributária do Zanar. Quer dizer, ela não é umbilicalmente ligada ao Zanar, ela não é fruto do Zanar. Mas ela é, de certa forma, fruto ou ligada ao mesmo tipo de problema que os Zanar também queriam responder. Não é? Então, se a gente pensar numa contribuição, a gente já começa a se colocar numa reflexão sobre a relação entre a história e essa história das ciências, a gente já começa a perceber que, no fundo, elas são contemporâneas. Elas nascem num determinado contexto intelectual, tentando responder a um conjunto de problemas que não é necessariamente diferente entre si. E se você quisesse fazer uma aproximação ainda, digamos assim, primária, há um outro elemento que é muito interessante se observar, é que tanto o Lucien Febvre quanto o Coiré, que são contemporâneos, o Coiré um pouco mais novo, vinham da história das religiões. Ao longo dos anos 20, se você estuda um pouco a trajetória do Lucien Febvre, você observa que o Febvre fundamentalmente estava estudando a história da religião. Em 27 ou 28 ele publica esse grande livro dele que é Lutero. E essa mesma época o Coiré está escrevendo exatamente sobre os hereges protestantes que nasceram, que são filhos da reforma luterana, portanto está escrevendo sobre a história da religião. Ao mesmo tempo é interessante observar que o Coiré publica a tese dele em 29, que se chama A Filosofia de Jacob Böhme, que é um sapateiro filósofo alemão que os idealistas no século XIX diziam que a filosofia pós-kantiana alemã só podia ser explicada em função do Jacob Böhme. E é muito interessante que nesse livro o Coiré vai escrever a tese dele totalmente para mostrar que não se pode querer explicar uma determinada doutrina filosófica, um determinado sistema filosófico, a partir da ideia de precursores, que vai ser o grande tema do livro do Febvre de 42. Não dá para escrever uma história do pensamento laico, do pensamento crítico do iluminismo, acreditando que ele se explique pelos precursores, tais como Rabelais seria, digamos assim, o seu maior exemplo. Então, é muito interessante observar como há uma ressonância, trajetórias comuns, ambos pensando problemas que são problemas religiosos, mas que, ao mesmo tempo, defendem a necessidade de uma história da ciência, de uma escrita da história das ciências, e que depois, mais tarde, Coiré e Febvre, digamos assim, que se encontram num projeto comum, que é a da promoção de uma disciplina no Collège de France de História das Ciências, vão pensar
digamos assim, essa história de uma maneira bastante diferente. Agora, eu acho que se nós tirarmos o Poiré da historiografia das ciências do século XX, a gente não vai compreender o que foi a historiografia das ciências do século XX. Né? Mas é importante pensar, ao mesmo tempo, que na França o Poiré continua sendo um filósofo, ele não é um historiador. Ao passo que nos Estados Unidos ele é um historiador e não um filósofo. Né? O Poiré foi para os Estados Unidos no início dos anos 40, fazia a promoção da França Livre, como um representante mesmo da França Livre contra a ocupação nazista. E foi nessa época que o seu trabalho foi introduzido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nessa época tinha um contexto, digamos assim, intelectual, que era um contexto na história das ciências, que era um contexto de nascimento ainda. Se pensar os grandes historiadores das ciências nos Estados Unidos, nessa época eles estão terminando seus trabalhos e estão começando a se interessar pela história das ciências. No caso, é o Thomas Kuhn. E é interessante que todos eles vão ler um livro que foi levado para os Estados Unidos por um ex-estudante do Poiré, que é o Georges Santillana, que são os estudos galileicos. E os estudos galileicos serviram um pouco de modelo para o que se fez na historiografia americana nessa época, em termos de história da ciência. Mas, ao mesmo tempo, esses historiadores da ciência vão começar a escrever um tipo de história em ruptura com uma história que eles consideram que fundamentalmente era uma história marxista e que dava muita importância para a praxis e para os aspectos, digamos assim, práticos da resolução dos problemas científicos. E esses historiadores vão se utilizar muito do Poiré para criticar esses historiadores. E daí vai ser um pouco, o Poiré vai ser introduzido nos Estados Unidos um pouco nesse contexto, que é um contexto que eles chamam de uma oposição entre internalismo e externalismo. E o Poiré vai ser chamado pelos norte-americanos de uma espécie de grande referência do internalismo. Então, se você pensar a historiografia nos Estados Unidos, o projeto Thomas Kuhn é um projeto de tentar fundir o internalismo com o externalismo. Ele acha que esse é o projeto que deve ser o projeto historiográfico nos anos 50, nos anos 60, e vai ser o projeto... Então, se você pensar bem qual é a contribuição do Poiré, ela é múltipla nesse sentido, nesse aspecto. De um lado, o Poiré foi quem inventou essa ideia de revoluções científicas. Então, que foi uma ideia importantíssima na historiografia até os anos 70, até essa época de uma sociologização, digamos assim, da história das ciências, né? Essa ideia de que a ciência caminha e, nesse caminhar, ela entra em crises profundas e ela se transforma radicalmente numa coisa absolutamente diferente do que ela era, que é uma revolução científica. O Poiré foi fundamentalmente quem definiu o conceito de revolução científica, que nós depois vamos conhecer muito mais através do Thomas Kuhn e através da estrutura das revoluções científicas. Mas o Kuhn, como se sabe, foi, nesse aspecto, um discípulo do Poiré, não é? Por outro lado, eu acho que, se nós pensarmos em termos de uma contribuição, que sempre a ideia de contribuição ela é difícil, porque em determinados momentos uma contribuição nunca é definitiva, né? Isso, como eu disse para você, as obras, os textos, eles sempre têm uma atualidade virtual, e na medida em que nós os revisitamos, nós podemos fazer com que esses textos nos coloquem em determinadas questões que eles não colocaram para os leitores que nos antecederam, não é? Então, se você pensar bem, do ponto de vista dessa sociologia da ciência que se ocupou, digamos assim, se tornou vencedora na história das ciências, a contribuição do Poiré foi muito uma contribuição fundamentalmente ligada às revoluções científicas. Eu acho que a contribuição maior, e eu acho que essa é uma contribuição que tem a ver com o desenho do campo da história das ciências, diz respeito a algo que o Poiré fez, que eu acho que foi de incontornável importância, que é demonstrar que o fenômeno científico é história. Não é? O Steve Shapiro, num livro que foi traduzido recentemente, rapidamente ele fala disso. Mostrar que o fenômeno científico é um fenômeno fundamentalmente histórico, isso foi revolucionário. Porque, essencialmente, na cultura ocidental, considera-se que o fenômeno científico não é um fenômeno histórico. Não é? Exatamente porque, no limite, a ciência está ligada à verdade, e a verdade é algo que se revela. E, na medida que a verdade é algo que se revela, ela não é um fenômeno histórico, ela é um fenômeno eterno, anti-histórico.
Então, mostrar que a verdade, mostrar que a ciência é um fenômeno histórico, isso foi de uma radicalidade profunda. E em função desse contexto do internalismo e do externalismo, isso se perdeu muito, né? Que é de pensar muito na radicalidade de um projeto como esse, que quis mostrar que aquilo que se considerava o núcleo central da civilização ocidental, que é o fenômeno científico, que é, portanto, o controle dos fenômenos, do domínio da natureza, etc., etc. Isso não é um fenômeno, isso é um fenômeno histórico, essencialmente. Isso é um projeto que me parece ser de uma radicalidade que hoje se perdeu. Né? Se perdeu de um fato porque nós hoje em dia consideramos que a ciência é um fenômeno histórico, que a verdade é um fenômeno histórico, sem querer com isso afirmar que a verdade é relativa, não se trata de um relativismo. Nós acabamos perdendo um pouco essa dimensão, a dimensão de radicalidade dessa compreensão, não é, da ciência. E eu acho que essa é uma das questões fundamentais. Então, se você pensar um pouco como determinados historiadores leram Poiré e pensaram a sua contribuição, isso passa por... isso pode redundar em respostas que são diferentes. Eu acho que é a demonstração da historicidade da ciência, de que a ciência só pode ser compreendida historicamente, é algo bastante radical. E se nós pensarmos, por exemplo, como do ponto de vista da lógica se pensa a ciência, os lógicos não vão concordar com essa resposta histórica do Poiré, mas que foi uma resposta que marcou a filosofia francesa ao longo de todo o século XX. Não é? A ideia de que a dinâmica científica só tem coerência na medida em que nós a compreendemos historicamente. E se você pensar mesmo, os historiadores demoraram muito a pensar a ciência como um fenômeno histórico. Né? Os historiadores mesmo, me parecem que muito tardiamente se ocuparam no interior da sua própria disciplina, no interior dos departamentos de história, no interior dos programas de pós-graduação em história, da ciência como um fenômeno histórico. Não é? Isso, por exemplo, no Brasil é algo que se consolida muito recentemente. Não é? Então depende muito do que é que a gente, do tipo de pergunta que a gente formula para pensar em termos de contribuição. Né? Paulven, por exemplo, diria que o Poiré foi o primeiro historiador que fez uma história histórica das ciências. Não é? Basicamente, o Venn diz que a história das ciências que se fazia até então era uma história axiológica, ou seja, uma história que queria exatamente chamar a atenção para os aspectos eternos de um sistema científico, não é? De como um determinado sistema científico ele possui uma monumentalidade, uma eternidade que precisava ser pelo historiador revelada, destacada, promovida. Ao passo que o Poiré vai exatamente dizer que o que importa não é essa eternidade de uma determinada doutrina científica, mas a sua historicidade. Então, o Venn vai dizer que o Poiré foi o primeiro a fazer uma história pura da ciência. Não é? Por exemplo, o Venn diz isso nos anos 70, mas se você pega, por exemplo, o que o Febvre disse sobre Poiré, o Febvre vai dizer que Poiré não fazia uma história histórica da ciência, fazia uma história filosófica da ciência, portanto. Então, isso é uma questão bastante... uma questão aberta, sempre que fica em aberto, né? Acho que dizer que a contribuição é XYZ acaba nos colocando colocando uma resposta um pouco fechada. Mas eu diria, se fosse o caso, eu acho que o Poiré é, sem dúvida, talvez junto com o Bachelard, quem tenha de fato demonstrado filosoficamente, mas ao mesmo tempo insistido historicamente em como era preciso fazer filosoficamente essa demonstração de que a ciência é um fenômeno histórico. De que a razão, portanto, é um fenômeno histórico, não é? De que a racionalidade é histórica, não é? Portanto, de que não existe uma razão, não existe uma racionalidade fora da história, não é? Portanto, de que a crítica da razão, ao contrário, por exemplo, do projeto de uma escola de Frankfurt, ao contrário do projeto, por exemplo, digamos assim, entre aspas, mais germânico da reflexão sobre a razão, a crítica histórica da razão não é uma crítica que, no fundo, tenta destruir a razão, ao contrário, é uma crítica que busca compreender a própria dinâmica da razão. E se você pensar que depois, no pós-guerra, a gente tem na França um tipo de crítica da racionalidade, um tipo de reflexão sobre a razão, que desdobra os aspectos dessa reflexão para campos que até então haviam sido pensados, como, por exemplo, a medicina, ou como, por exemplo, as ciências humanas, ou como, por exemplo, a psiquiatria, ou como, por exemplo, os sistemas de racionalidade jurídica. A gente pode pensar que, no fundo, são desdobramentos, deslocamentos
de uma premissa que foi construída nessa época. Qual é a premissa? A racionalidade é fundamentalmente histórica, a razão é fundamentalmente histórica. Então eu acho que há um deslocamento profundo da filosofia para o canteiro da história. E ao mesmo tempo, com isso se redefinem os limites da própria história em relação à filosofia. E eu acho que isso foi se você quiser, uma contribuição que foi fundamental, porque também, se nós retiramos talvez Poincaré, a gente não consegue claramente entender o projeto filosófico na França, uma certa filosofia na França depois do pós-guerra, que é exatamente esse de considerar que a filosofia tem que ser feita indissociavelmente ligada à história, não é? Mesmo que colocando novos tipos de problema. É claro que quando você estuda a história da astronomia e a história da física, por exemplo, é muito mais difícil colocar o problema do poder. Que tipo de problemas você pode ter, efeitos de poder, você pode pensar em relação a uma história da astronomia e da física, que são praticamente nulos. Ao passo que você pode colocar esses problemas muito mais facilmente em relação à psiquiatria, em relação à medicina. Mas há uma premissa aí, que é exatamente de pensar que a racionalidade é a história. E isso vai ser algo que vai marcar uma determinada tradição, uma determinada maneira de pensar, de refletir, de interrogar filosoficamente a razão. E que não vai ser, por exemplo, uma solução que a gente vai encontrar em outras tradições. Não é a tradição anglo-americana, mas também não é a tradição, por exemplo, se a gente pensar a teoria crítica, se a gente pensar Habermas, por exemplo, que acha que de fato é possível pensar a razão deslocando a razão da própria história, ou que a razão pode ser deslocada da própria história para pensar criticamente a própria história. Quer dizer, é uma resposta muito diferente a uma maneira de se pensar e a um problema que se colocou Entre Guerras, que é exatamente o de saber o que era a razão, de se definir o que era a razão. E acho que Poincaré teve um papel fundamental nessa redefinição e que talvez hoje em dia, se nós quisermos estudar como historiadores um pouco a história dessa tradição, a gente deva retornar aos seus textos para poder interrogá-la de uma maneira, digamos assim, de uma longa duração, se você quiser, ou a partir de uma outra perspectiva. Quem é que tá botando dinamite na cabeça do século? Quem é que tá botando tanto